faz favor para mim ali. Lucas. Lucas 15. Isso, Lucas 15, do 11 em diante. Jesus estava nesse contexto, ele estava falando algumas parábolas para os seus discípulos e para o povo que se achegava a ele. E nesse contexto, Jesus chegou e falou a parábola do filho pródigo, né? E o que tinha acontecido com o filho, ou com os filhos e com o pai, né, a respeito do reino de Deus. Ali diz assim, continuou, Jesus falando, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens. Amém? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Paramos por aqui. Jesus está falando de um jovem moço, certo? Um jovem rapaz que, sem pensar nas consequências futuras, sem ter conhecimento de situações futuras, pediu todos os seus bens, saiu da casa do seu pai, viveu uma vida desregrada, né? Gastou tudo o que tinha, e quando ele caiu em si, já tinha perdido tudo, já estava quase morrendo de fome, já estava passando necessidade. Esse jovem, ele tinha maturidade para sair naquele tempo da casa do pai dele? Ele tinha maturidade para ter todas as riquezas e sair da casa do pai dele para curtir aquelas riquezas? Também não. Esse jovem, ele tinha maturidade para sair tão longe da casa do pai e, além dos prazeres, viver uma vida sem as riquezas? Ele perdeu as riquezas. Não tinha. Mas uma coisa chamou a atenção. Ele caiu em si. Ele caiu em si. Mas a falta de maturidade, falta de conhecimento, levou que ele perdesse tudo e tomasse atitudes que iam estragar ou iam atrapalhar a vida dele. Hoje, eu quero falar sobre a palavra maturidade. Sobre maturidade. Porque maturidade não tem idade, né? A gente vive aprendendo. Mas quanto mais cedo a gente aprende, mais maduros vamos nos tornando. O que é maturidade? Fui lá no dicionário. A maturidade é o estado e condição de amadurecimento, tanto da estrutura psicossocial como espiritual.
Isso é maturidade. E o que é? E o que é uma pessoa que tem maturidade? O que tem? É um estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. É uma pessoa que atinge um psicodesenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Estado em que o indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Ou seja, uma pessoa amadurecida, ela tem uma qualidade social, psíquica e mental mais resolvida, com mais paz, com mais reflexão. O que é ser uma pessoa madura? O que é ser uma pessoa madura? A pessoa madura ou amadurecida é alguém que cultiva menos raiva, menos dor de frustração, menos mágoa, menos rancor, menos ódio, menos tristeza e diante das contrariedades da vida. A pessoa amadurecida é aquela que adquire a sabedoria e conhecimento em cada fase da vida. Em cada fase da vida, não é quando você e eu ficarmos velhinhos que nós vamos ser maduros. Não, nós estamos num processo de amadurecimento. E nesse processo, na fase que você se encontra, que você aprendeu com as situações, ou que você aprendeu com as circunstâncias, aquilo te torna maduro naquele momento. Para não errar mais, para não cair mais em algumas ciladas. As pessoas maduras têm maior domínio sobre suas emoções. As pessoas que estão amadurecidas, elas conseguem ter resistência a algumas situações do cotidiano. As pessoas lidam melhor com as futilidades da vida. Porque quando a gente não é maduro, a gente dá muito valor à futilidade. Quando a gente não tem entendimento, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem experiência, as futilidades têm muito valor. Era o caso do jovem rico. Ele tinha tudo e não tinha nada, porque valorizou o quê? As futilidades da vida. Aleluia. Futilidades da vida. São mais disciplinadas e determinadas em seus objetivos. Essas pessoas maduras. As pessoas maduras aprendem a administrar melhor o quê? O ciúme. Aprende a administrar a inveja, os anseios amorosos, as paixões, a língua. Uma pessoa madura, ela aprende a administrar a língua. Ela aprende a administrar os desejos e sentimentos no decorrer da vida. Uma pessoa madura, ela começa a ter uma vida mais clara. O autoconhecimento, ou seja, eu me conhecer, você se conhecer, faz parte do nosso amadurecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, o que eu vou vir fazer, para onde eu vou, isso atrapalha muito o meu modo de viver. O autoconhecimento é o primeiro passo para mudar a nossa forma de ver a vida. Por isso que Jesus falou assim, olha, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E qual é o segundo? Amar a ti mesmo, para depois você amar o próximo. Porque não tem como você amar o próximo se você não amar a si mesmo. E o que nós vemos hoje, muitas coisas, é que nós não nos amamos. Porque se nós, de fato, nos amássemos, cuidaríamos muito mais da nossa vida, né, nas questões do dia a dia. Dos sentimentos, das frustrações, do lidar no cotidiano diário.
Amém? Então, o autoconhecimento é o primeiro passo. O autoconhecimento é uma característica de uma pessoa amadurecida. É uma ferramenta poderosa para nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. Sabe aquele que... No mundão é assim, né? Principalmente na minha terra. Lá em Lages não tem nome no cartório, só apelido. Lá o cara já nasceu com apelido. Então, se a pessoa está bem com a vida, se botar um apelido nela, ela, né, não está nem aí. Mas tem aquele que, se botar o apelido, o cara não, né, não aceita. Né? Mas por quê? Não é a questão do apelido, botar ou não. Né? Às vezes tem que ser educado e não colocar. Mas às vezes é porque realmente a pessoa não tem confiança, não tem, sabe, aquela confiança de saber que ela é. Não é o exterior que vai mudar ela, é o coração dela que vai fazer com que ela seja a pessoa que precisa ser. O que eu sou de verdade? Ou quem nós somos de verdade? O que nós somos? Você se conhece? Você se conhece de verdade? Você sabe quem você é de verdade? Você já chegou na frente do espelho e falou assim, espelho, espelho meu. Quem sou eu? Não vai falar quem é mais bonito que eu, não. Quem sou eu? Como é difícil quando você vai numa reunião e eles falam assim, olha, fale mais sobre você. Como é difícil falar de nós, né? Sobre mim, sai 2, 3 palavras, morre o assunto. Mas se falar assim, fale mais do fulano e do ciclano. Nossa, nós temos um livro inteiro, né? De frente e verso para falar. Porque é muito mais fácil falar do outro do que falar de nós mesmos. Por quê? Porque nós, de fato, não nos conhecemos. Porque se nós nos conhecêssemos, seria muito fácil dizer assim, eu sou assim, sou assado, sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo, tenho sonhos disso, tenho projetos disso, chegaria lá. Mas não, a gente normalmente chega lá e treme. Treme na base, né? Porque tem medo de falar de si. Né? Então, por quê? Porque nós não nos conhecemos. E Deus, o Senhor, Ele quer que nós nos conheçamos primeiro. Saibamos quem somos para poder ter uma vida melhor, uma vida que agrada o coração do Pai, mas também que seja agradável para nós. E para que nós tenhamos essa vida, nós precisamos mudar algumas situações, mudar alguns conceitos, né, para que essa vida seja uma vida tranquila. E uma vida tranquila faz parte do amadurecimento. Quando eu e você somos maduros, nós não entramos em confusão. Né? Não fazemos coisas sem pensar. Né? Uma pessoa madura é assim. Toda vez que nos perguntam, fale sobre você. Como é difícil falar de nós mesmos. Né? É muito difícil. Mas quando perguntam, fale do fulano, do ciclano, temos as respostas na ponta da língua. Assim como eu sou com os outros, assim como nós somos com os outros, nós somos conosco mesmo. Ou seja, assim como eu sou com os outros, eu sou comigo. Assim como eu trato os outros, assim eu serei tratado. Tudo aquilo que eu faço para os outros será feito para mim. É verdade ou não é? Tudo aquilo que eu faço, de bom ou de mal, né, será feito para mim, mais cedo ou mais tarde. Às vezes a gente não vê. Ou seja, a nossa vida é um cultivo diário. Eu e você, nós somos plantadores, nós plantamos dia após dia. Dia após dia nós plantamos algo nesta vida. Né? Então era nossa, e nós cultivamos o que plantamos. Ou seja, eu e você, o que plantarmos hoje, nós vamos cultivar. E um dia, vamos colher. O que nós estamos plantando? O que está sendo plantado em nossas vidas? O que você tem plantado na sua vida vai colher no futuro. O que nós temos plantado? Medo, receio, vergonha, timidez, arrogância, orgulho, mágoa, amargura. Tudo isso que eu planto, eu vou colher de volta.
mesmo que eu não perceba. Por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos orientar na hora que nós não estamos atentos a essas coisas. Porque o Espírito Santo vem e ele nos traz à memória as coisas que precisam ser feitas para que nós possamos mudar o curso do nosso plantio, para que possamos colher 100, 30, 60, 100 vezes mais coisas boas e não coisas ruins. O que você tem plantado na sua vida vai colher no futuro. A nossa vida é um plantio de experiências, boas ou más. Não foi o filho pródigo? O que ele plantou? Ele plantou o quê? Imprudência, certo? Infantilidade. Né? Ele plantou o quê? Desperdício. Por quê? Não tinha maturidade, não tinha consciência. Mas será que o pai dele não tinha ensinado ele? A Bíblia não diz, mas vamos conjecturar. Será que o papai dele não tinha ensinado ele a ter uma vida prudente, madura? Porque ele ficou com um filho em casa. Ele tinha 2 filhos. Um era o prudente e o outro era o insensato, a Bíblia fala, né? Mas por que ele foi insensato? Um dos motivos, ele não escutava os mais velhos. Segundo motivo, ele era egoísta. E o egoísta é cego. Ele só vê o seu umbigo. Não estava preocupado com o ensino do pai, igual o outro estava. Então, era um imprudente, um imaduro. A nossa vida será um plantio de experiências boas ou más. Essas experiências são o que vão te levar a ser maduro ou não. Porque nós somos experimentados todos os dias, a Bíblia diz. Todos os dias nós somos experimentados. Olha, se eu e você não ficar atento naquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós podemos ser tragados e ter uma vida frustrante. Aleluias! Essas experiências, se aprendermos com elas, a maturidade virá. Gradativamente. Ninguém é maduro instantaneamente. Ninguém, vai para o forno e sai, entra verde e sai maduro. Não. Mas ela virá gradativamente. E se aprender com elas, agora, se não quiser aprender, será um eterno frustrado, ranzinza e doente, tanto espiritualmente como sentimentalmente. As experiências nos levam a conhecer a nossa verdadeira face. As nossas experiências, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, vão levar-nos a conhecer quem nós somos. E quando nós cairmos em si como filho pródigo, que caminho vamos ter que fazer? Continuar com a mesma vida? Ou voltar para a casa do pai? Se humilhar? Esperar que o pai receba você? Essa é a nossa condição, dia após dia. Então as experiências nos levam a conhecer a nossa verdadeira face. Qual é a verdadeira face? João 8,32, Lucas. Já mais batido que... Qual é a verdadeira face? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos de nós, por causa da vida que leva, ou dos atos que leva, ou das palavras que fala, ou dos sentimentos que expelem, leva uma vida de escravo. E muitos de nós até tentam sair da escravidão, mas não têm forças. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Ou não querem, às vezes, conhecer a verdade. Porque a verdade é que liberta. Me lembrei da reunião de casal que nós íamos. Agora o bicho vai pegar. Nós fizemos casados para sempre, né? Aí senta um de frente para o outro e fala para o outro qual é o defeito do outro. Aí você senta, né?
e vai para frente do outro e já, você é assim, assim, assim. Eu sou assim? Não, eu não sou assim. Não, você é assim, assim. E você é assim? Não, eu não sou assim, não sou assim. Quer dizer, quando as verdades são jogadas nas nossas caras, a gente às vezes não aceita que é assim. E quando cai as escamas, a primeira coisa que vem é a vergonha. A vergonha. O filho pródigo tinha vergonha de voltar na casa do pai. Ele disse, não, eu vou lá, pelo menos vou ficar com os servos. Então, quando as escamas caem da gente, a gente tem vergonha. E às vezes quer se esconder, quer consertar a vida, mas quer se esconder, quer arrumar o jeito de ser, seu jeito de ser, mas quer se esconder. Não adianta se esconder. Não adianta ter vergonha. Tem que ter coragem. Tem que ter ousadia para se humilhar, para se arrepender e para dizer assim, não, realmente eu sou assim. Hoje, eu não via que era assim. Eu era cego. Mas a verdade me libertou. A verdade liberta. Quando você conhece a verdadeira pessoa que você é, você tem a chance de mudar sua forma de viver e o seu caráter. Quando Deus dá a oportunidade de você se conhecer, você tem a chance de mudar. Quando deixamos Ele entrar em nossas vidas e deixamos Ele agir em nós, começamos o processo de amadurecimento. Quem? Jesus Cristo é a verdade que nos mostra quem somos de fato. É Jesus. Quando eu venho para Jesus, quando eu não era de Jesus, eu era arrogante, né, Martinho? Como é que é? Mulambento. Né? Tirava onda da igreja, do crente, da Bíblia, de religião, porque eu não tinha religião, era um ateu. Né? Não tinha compreensão. Eu era um cego, pobre nu, passando dificuldade, sofrendo pelos meus erros. Muitas vezes, coisas erradas fiz por não parar para ouvir, para não deixar, o orgulho não deixava retroceder. E na vida, às vezes, a gente precisa retroceder. Na vida, a gente precisa mudar. E Jesus Cristo, quando entrou na minha vida, as primeiras coisas que caíram foram as escamas e me mostraram quem eu era e quem Deus queria que eu fosse. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto para você. E Ele tem um lugar para você. E não é o lugar que você está. Não. É um lugar mais à frente. É um lugar mais para frente. Mas para que você venha para esse lugar, existem processos. E esse processo se chama amadurecimento. Deixar de fazer coisas que não agradam nem quem está do seu lado, não agradam você e não agradam a Deus. E para deixar de fazer essas coisas, você precisa tomar uma decisão. Hoje eu vou começar. Não deu para fazer? Faz de novo outro dia. Não deu para fazer? Faz até que dê para fazer. Nunca desista. Aleluia. Então, quando deixamos Ele entrar, Jesus, Cristo, em nossas vidas, e deixamos Ele agir em nós, começamos o processo de amadurecimento. Psicossocial, ou seja, minha vida sentimental, né, começa a melhorar. Minha vida social começa a melhorar. Porque agora eu começo a andar com pessoas que têm o mesmo destino, têm a mesma visão, têm o mesmo conceito. Né? O mundo diz, separa, a igreja diz, não, lute. Ore, busque Deus. O mundo diz, não se drogue. A igreja diz, não, a droga é uma droga. Né? O mundo diz, olha, vamos nos embriagar. E a igreja diz, não vos embriagueis, porque lá há contenda. E aí você começa a ouvir essas coisas e começa a mudar o teu posicionamento. Então, quando deixamos Ele entrar em nossas vidas, começamos o processo de amadurecimento psicossocial e espiritual em nossas vidas. Por isso, vou destacar alguns sinais de maturidade que a vida cristã proporciona. Existem vários, mas eu vou destacar alguns. Aleluias! Quero elencar algumas características que são referências de amadurecimento espiritual na vida cotidiana cristã. Poucas características.
Vamos ver como nós estamos em nosso processo de amadurecimento. Aí vamos fazer uma reflexão. Amém? Quando você amadurece, você julga menos as pessoas. Como é que como é que estão os teus julgamentos? Como é que você está com os julgamentos, com seus julgamentos, com suas pessoas, com seus amigos, com seus familiares, né? com outras pessoas que você se relaciona? Essa é uma característica. Você julga, quando você está maduro, você já não julga mais as pessoas. E daqui a pouco você não julga mais nem os atos. Você só pede misericórdia, Senhor, misericórdia para a vida dessa pessoa. Você quer que ela participe da mesma graça que você tem. João 3,17, Lucas. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Então, quando você deixa Jesus transformar você, uma das coisas que ele falou, e se você for um fiel escudeiro e começar a colocar a tua vida em ordem, uma das coisas que ele falou é: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí ele segue lá, Lucas, João 8:15. Vós julgais segundo a carne. E ele diz: eu a ninguém julgo. Mateus 7:1, Lucas. Não julgueis, para que não sejais julgados. 2, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, medirão também. Então, quando eu julgo alguém, me torno um justiceiro, né? Justiça, julgamento, justiceiro. Isso não agrada a Deus. Porque Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E nós vamos amadurecer em Deus quando pararmos de julgar e começarmos a ter o quê? Compaixão. O parar de julgar é um processo de amadurecimento. Número 2, quando você amadurece, você perdoa mais os outros e se torna mais compreensivo e passivo. Como é que está o teu perdão? Você tem perdoado fácil? Amém? Você tem perdoado fácil? Aqueles que te fizeram mal, te ofenderam? Porque se você começar a perdoar, ter um coração não ofendido, né, não se ofender por nada, você vai se tornando um crente maduro, uma pessoa madura, um cristão maduro. Perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e verdadeiramente disposta a sentir compaixão pelo ato de perdoar. Efésios 4:32. Uma referência. 4:32. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja que Jesus faz parte de tudo, de todo o processo de amadurecimento na nossa vida. Tudo que eu fizer, eu tenho que colocar Jesus no ambiente. Porque nesse processo de ambiente, Ele vai me ajudar a amadurecer naquilo que eu não consigo. Então eu tenho que colocar sempre Cristo à frente de todos os meus passos. Aleluias! Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, agora não tem mais nada distante. O sangue de Jesus nos aproximou de todos. Daquele que você tem raiva, daquele que você tem mágoa, daquele que você tem birra, tem ira. Não, agora você está próximo dele. Por quê? Porque o sangue de Jesus te aproxima desse lugar.
Somente o sangue de Jesus te fará aproximar. Se você está longe de Cristo, longe da obra dele, que é o sangue na cruz, você não cumpre o chamado que Deus tem para a tua vida. Você não cumpre a vontade de Deus para a tua vida. Você não cresce, você não amadurece. E as situações não mudam muitas vezes na sua vida porque não se deixa se aproximar da vontade de Jesus Cristo, que é do teu próximo. Então, o perdão também é um processo, faz parte de amadurecimento. Aleluias! Quando você amadurece, você é grato pelas coisas que tem feito e pelo que você é. Eu tinha eu não vou falar a palavra, mas eu quase falei. O rapazinho que trabalhava comigo, então dava tudo errado na vida dele. Não, tudo não, dava as coisas que davam errado. Ele dizia, mas eu não devia ter nascido mesmo, olha só, sou um burro. Eu dizia para ele, calma, filho. Calma, vai dar tudo certo, erros acontecem. Não, porque eu não devia, sabe? Então, para ele, nada estava bom. Tudo que ele fazia não era bom. Então, ele não tinha uma gratidão no coração. Calma, seja grato pelo momento. Deu problema? Não, mas vai passar, não. Então, o que acontece? Quando eu e você amadurecemos, quando você amadurece, você é grato pelas coisas que tem e pelo que você é. Você é grato pelo que Jesus fez e está fazendo na sua vida, né? Gratidão é um sentimento de reconhecimento pela vida, pelas circunstâncias, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo alimento, pela saúde, pelas lutas também e pelas conquistas. Se eu e você aprendermos a sermos gratos em tudo, a gratidão é uma porta que se abre para nós, para Deus nos abençoar. Porque Jesus diz, Pai, grato sou. Toda a vida Jesus chegava na oração e dizia, Pai, grato sou, porque tu não, destes aos pequeninos, porque tu me escolhesses, grato. A gratidão é uma chave. Estava falando para o Helder, né? A gente morava lá em Lages, né? Luta diária. Sabe, mas sempre agradecendo as coisas que Deus fez, sem a gente perceber, e aquelas que Ele fez, a gente percebendo. Tudo que Ele fez, se acabasse hoje, já seria só gratidão. Porque a gratidão, ela te faz feliz. Quando você se torna um homem ou uma mulher que tem gratidão no coração, ela te faz ser uma pessoa alegre, ela te faz olhar para frente, ela te faz olhar para as coisas belas que Deus fez, e não para aquilo que está exposto no mundo perverso que nós temos. A gratidão é um sentimento por saber que uma pessoa fez uma boa ação para com você ou para com os outros. Quantas pessoas nos ajudaram, nos deram emprego, né? Eu conheci pessoas que ganharam emprego e vai lá agradecer. Não, eu fui lá, fiz a prova, se eu não tivesse feito a prova passado, eu não tinha pego. Como? A pessoa que te deu o horário, que te deu uma chance, e tu não vai lá agradecer? Seja agradecido. Porque quando você agradece, você está agradando a Deus. Coração agradecido. A palavra gratidão tem origem no termo do latim gratus, que significa agradecido ou grato, que também deriva de gratia, que é graça. A graça de Deus está sobre nós. Quando eu sou grato, ela se expande sobre nós. Ter um coração agradecido é um sinal de amadurecimento, porque entendeu a vontade de Deus. Quando você agradece, você é grato, você entendeu a vontade de Deus. Deem graça. 1 Tessalonicenses, Lucas, 5,18. Mais uma fonte lá. Em tudo. Está dizendo em quase tudo? O que ele está dizendo ali? Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Ou seja, ter um coração agradecido é um sinal de amadurecimento, porque você entendeu a vontade de Deus. Quando você agradece por tudo, você entendeu a vontade de Deus. Em Cristo Jesus. Aleluias. 4.
quando você amadurece, você reclama, quando você amadurece, você reclama e murmura menos e age mais. Quando você amadurece, você reclama e murmura menos e age mais. Reclamar e murmurar é pecado. Sabia disso? Quando você reclama de tudo, quando você murmura por tudo, é pecado. O povo que estava no deserto, ele não entrou na terra prometida, os velhos, por quê? Murmuração. Estavam reclamando de tudo. E aí Deus disse, não, pecado não entra na terra santa. Então, irmãos, muda o conceito, muda a maneira de levar a vida. Podemos reclamar algumas situações, sim, mas temos que cair em si, para que não caiamos de fato em sermos só reclamantes, só murmuradores. Aleluias. É como se disséssemos que a Deus, que nós temos uma solução melhor que a dele, reclamar e murmurar. O que não é verdade. Nós apenas queremos as coisas como achamos que devem ser. Quando você reclama e murmura, você desqualifica a Deus. Quando reclamamos e murmuramos, nós desqualificamos a Deus. E sai do lugar de servo para querer se colocar no lugar do Pai. Ah, não está certo, não, nunca vai dar certo, isso aqui não está certo, tem que fazer assim. Ah, não, eu fazia assim antes, dava certo, agora não está dando certo, por que estamos fazendo isso? Está entendendo? Não. É preciso ter sempre em mente que Deus é o nosso provedor. Deus é o provedor. Tudo, se você fizer a coisa certa, se você fizer a vontade de Deus e se permitir amadurecer, Deus proverá tudo, que Ele é misericordioso e irá prover tudo o que precisamos. A sua graça nos deve bastar. Não é que foi Paulo? Paulo não fez uma reclamação para Deus? Oh, Deus, me tira esse espinho da carne. Ai, Deus! Estava lá reclamando. O que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta. E aí no final da carreira, Paulo fala, né? Tanto sei ter ou não ter. Tanto sei estar ou não estar. Paulo aprendeu. Aleluias! Então é preciso sempre ter em mente que Deus é o nosso provedor. Como vencer a murmuração? Primeiro, pratique a gratidão. Seja grato. Acordou de manhã cedo? Pai, obrigado. Obrigado pelo dia. Obrigado porque eu acordei. Obrigado pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus netos. Obrigado, Senhor, pelos meus amigos, pela minha escola, pelo meu trabalho, pelo meu alimento. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu sei que hoje vai ser um dia especial. E se for de lutas, obrigado, Jesus, porque eu vou vencer ela. Como que eu sei que eu vou vencer essas lutas? Como você sabe que vai vencer? Porque Jesus está com você. Jesus está contigo. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Se Ele está com você, você vai vencer. Pode se machucar um pouquinho? Pode. Mas não morrerá, porque Ele vai te sustentar. Aleluias. Então pratique a gratidão. Para vencer a murmuração é sempre bom lembrar de tudo o que temos conquistado e de tudo que Deus já fez por nós. Nunca se esqueça dos marcos passados. Há marcos na sua vida de que Deus fez algo por você, para os seus familiares. Nunca se esqueça do que Deus fez, porque quando você traz a lembrança aquilo, Ele te dá esperança novamente. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus já fez, então Ele está fazendo de novo. Eu não estou vendo, mas Ele continuará fazendo. Então olhe para o teu passado e diga, olha onde eu estou, olha onde eu estava. Se Deus não fez algo bom para você, como você era e como você é hoje, olha o que Deus fez. Deus te colocou num lugar melhor e está te levando dia após dia para aquele outro lugar, um lugar extraordinário. Mas eu e você precisamos entronizar no Espírito de Jesus, no Espírito de Cristo, ouvir a sua palavra, cumprir os seus propósitos, cumprir a sua palavra, abandonar o pecado, abandonar as coisas velhas e amadurecer.
Porque é um processo e nós precisamos amadurecer dia após dia. Nós não podemos ficar estagnados, parados. Nós temos que crescer. E para crescer é na graça de Jesus e no conhecimento de Deus. Deus, sabe, você conheceu a vontade de Deus. Amém? Então tudo que fizerem, seja em palavra. Colossenses, Lucas 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Então, Deus Pai, ou seja, tudo que você for fazer na tua vida, faça em nome de Jesus. Mas olha, quando você usar o nome de Jesus, olha para a sua vida, para ver se você não está enlameando o nome de Jesus. Né? E às vezes a gente faz sem querer. Não, peraí, isso aí eu não posso fazer. Não posso mais fazer isso aí. Isso aí é meninice, isso é bobagice, isso aí eu não posso mais. Eu vou mudar meu jeito de ser. Jesus, em nome de Jesus eu vou vencer. Eu não vou mais fazer isso. Bota Jesus na conversa e Ele vai te ajudar. E aí tudo que fizer, seja palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Obrigado, Deus, porque Jesus está comigo. Jesus está mudando a minha vida. Jesus está me fazendo amadurecer. Aleluias! Glória a Deus. Deem graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem em tudo. 1 Tessalonicenses, tá ok. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então foi aquilo que eu falei. Então, dando graça a Deus, colocando Jesus no meio, a tua vida começa a mudar. Quinto, quando você amadurece, você assume a responsabilidade pelos seus erros. O mundo não quer assumir a sua responsabilidade. Não, a culpa é dele. Foi ele que... porque se ele não tivesse me ofendido, eu não tinha batido nele. Se ele não tivesse... me humilhado, eu não tinha ficado magoado com ele. Se ele não tivesse me abandonado, eu não tinha ficado, eu não estava perdido. Eu fui para isso por causa que ele fez isso para mim, ela fez isso para mim. Eu fui para as drogas, eu fui para a bebedeira, eu fui para um monte de lugar, mas não foi para o lugar certo. O mundo é assim. Então, quando você amadurece, você assume a responsabilidade por dizer, não, eu fui para aquele lugar, porque eu fui egoísta, eu fui duro, eu quis machucar aquela pessoa que me machucou, e eu fui para aquele lugar. Foi meu erro. Admitir os erros é um processo de amadurecimento. Quando eu confesso os meus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o meu pecado, os meus erros. Aleluias! Errar tira o nosso sono por alguns dias, mas esconder o erro tira o nosso sono para sempre. A coragem para assumir falhas e assumir suas possíveis consequências reforça nossa autoestima e nossa confiança a ser uma pessoa forte e amadurecida. Não assumir o erro é uma escolha, mas a consequência é imprevisível. Errar é aceitável, mas abafar o erro não é. Nós somos o reflexo de nossas atitudes. Eu sou hoje o que eu fiz ontem. Você é hoje o que você fez ontem. Sem passar por ontem, você não chegaria ao que você é hoje. E tem coisas que foi feita no passado, chegou até aqui com você. Essas coisas que não são boas, deixa para o passado. Só traz à memória aquilo que te dá esperança. As coisas velhas, a Bíblia diz, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer algo novo em você. Deus quer fazer algo transformador em você. Deus quer amadurecer você. Deus quer fazer você uma pessoa forte em todos os níveis. Forte espiritualmente, forte psiquicamente, sentimentalmente. Deus quer fazer você forte. Deus quer fazer você ser confiante nas situações. Você não ter medo das situações. Mas para que isso aconteça, você precisa abandonar algumas coisas, rejeitar algumas coisas. Aleluias.
Aleluias. Errar é aceitável, abafar não é. Somos o reflexo de nossas atitudes. Muito menos do que falamos para os outros e muito mais do que mostramos através de nossas próprias ações e exemplos. Ou seja, o que fazemos, as ações que fazemos falam muito mais do que as nossas próprias palavras. Seremos confiáveis se agirmos de maneira confiável. Quando você amadurece, você compreende que errar faz parte da vida. Quem não erra? Quem não erra? Como é que Jesus falou para aquela mulher lá? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então errar não é problema. O problema é você permanecer no erro ou fugir do erro. Fugir da situação de erro. Um exemplo. O aluno chegou até a 5ª série e agora não consegue mais passar. Por quê? Porque não aprendeu. Não se esforçou. E aí foi para as provas e não deu. Voltou outro ano, de novo. Não se esforçou. Foi para as provas, não deu. O que vai acontecer na 3ª vez? Ele vai desistir. Não vai acontecer a mesma coisa. Ele não vai mais querer frequentar a escola. Por quê? Porque não cumpriu os propósitos que tinha que ser feito. E está com o mesmo pensamento, com a mesma visão, com a mesma dinâmica. Não mudou a dinâmica. Porque se muda a dinâmica, ele passaria. Se amadurecesse, ele passaria. Mas, porque errou, fugiu. E daí não quis mais. Assim também, muitas vezes, quando nós erramos. Nós erramos e não queremos consertar o nosso erro. Ou seja, não queremos fazer de uma forma diferente. E aí nós vamos para trás, regredimos, nos escondemos atrás dele. Adão, por que tu não veio na minha presença quando eu te chamei? Por quê? Porque tive medo. Ele errou. Que não era para comer do fruto, amém? Era ou não era? Não era. Mas ele errou. O que Deus ia fazer com ele se ele chegasse diante de Deus e disse, Deus, errei. Não era para comer, eu errei. Se ele se humilhasse, será que Deus ia condená-lo ou ia perdoá-lo? Nós temos certeza que Deus ia perdoá-lo, porque a essência de Deus é misericórdia e perdão. Mas como ele não se arrependeu do erro, ele teve medo, ele se escondeu. Ele pagou o preço. E assim nós, quando erramos e não queremos consertar os nossos erros, fugimos deles, nós pagamos o preço da vida. E essa vida, muitas vezes, ela não tem volta. E só Deus para restaurar. Olha só, aí volto lá no início do texto lá, Lucas 15, 17 agora. Então, caindo em si, ou seja, então, ele vendo a burrada que ele fez, ele vendo o erro que ele cometeu, não pode ser a mesma palavra? Caindo em si, opa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? O que eu fui fazer da minha vida? O que burrada fui fazer sair da casa do meu pai? Mas ele caiu em si. Olha só. Caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ou seja, pai, estou arrependido de ter essa vida assim, de levar a minha vida dessa forma. Pai, eu não quero mais andar inconsequente, imaturo. Eu quero amadurecer, pai. Eu errei, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Olha, eu fui bruto com a minha esposa, fui bruto com meus filhos, eu fui ausente com os meus filhos, pai. Mas eu não quero mais. Me perdoa, pai. Eu quero, deixa eu entrar na tua presença para que eu possa, começar lá. Não preciso nem ser como teu filho, mas começar de novo, mudar a história, começar a mudar essa história, a minha história de novo. Aleluias.
Levantar-me-ei e terei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, quem o viu? Seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Então, irmãos, o processo é simples. Quando nós nos voltamos para Deus, ouvimos a sua voz, mudamos a nossa vida, o nosso caráter, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de ser, e ouvimos a voz de Deus, Deus, Ele olha para nós com compaixão. E olha o que ele faz. E correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. O filho, ainda não percebendo que o pai já tinha o perdoado. O pai já tinha se compadecido dele. O pai só estava esperando ele retornar, porque o pai já sabia o que ia acontecer com a vida dele. E é isso que Deus está esperando de nós, irmãos. Que nós retornemos para Ele. Aonde é que você parou em Deus? Talvez você esteja na frente em algumas áreas, mas tem áreas que está parada. Tem áreas que não falta amadurecimento. E Deus requer que você cresça para que você chegue a um patamar que é para você estar. Não é o lugar que... Não é nada a mais do que você não possa fazer, mas é algo que você pode, é o teu lugar por direito e por herança. Quando o jovem rico voltou na casa do pai, ele voltou porque ele já não tinha herança. Tinha? Ele tinha herança, não? O que ele tinha feito? Mas ele tinha direito de estar na casa do pai, porque ele era... É essa! Por mais que você não ganhe nada nessa vida, mas você tem direito de estar na casa do Pai. Por mais que você perca tudo na vida, você tem direito de estar na casa do Pai. E o Pai quer te levantar, o Pai quer te honrar, o Pai quer fazer de você uma pessoa digna, uma pessoa forte, corajosa, destemida, que vai avançar, que não fica parada com os problemas, que não tem medo de enfrentar os desafios, de que não tem medo de encarar as lutas, porque Ele está com você. Ele está com você e Ele quer fazer. E nessa noite, quero que você se coloque de pé. E eu encerro por aqui.